Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1969 a 2020. Módulo 2. O ensino universitário, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1969. FALEV, Faculdade de Letras de Vacaria, episódio 3. Jaime Perim, diretor da AMA, Associação de Amparo a Meninos Assistidos, Santa Cecília. Entrevistado. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Entrevista com Jaime Perim. 3. Filmagens do prédio antigo da FALEV. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2. O ensino universitário para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então, nós estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, o ensino universitário. Episódio número 3. Nesse episódio traremos a importante contribuição do senhor Jaime Perim. Um senhor que é bem conhecido no meio religioso do Centro Espírita, Amor e Caridade, né? E também na Sociedade Espírita Urubatã de Melo, onde em seguida ele faz palestras, que é o Centro Espírita que eu frequento, né? Então, é a religião que eu escolhi para seguir, né? O Espiritismo em Allan Kardec, né? Trouxemos aqui, por isso que tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com o autor Allan Kardec, né? Que é um personagem que criou, né, essa doutrina espírita na França, né? Muito bem. Então, o Sr. Jaime Perim é bastante conhecido nesse meio da religiosidade espírita e ele está à frente, né, da assistência de amparo a meninos assistidos Santa Cecília, a AMA, né? Então, ele está na direção dessa importante entidade aqui para Vacaria. Por que nós trouxemos, então, a entrevista com ele? Porque atualmente as atividades que estão tendo no antigo prédio da FALEV são as atividades referentes a duas entidades assistenciais, que é a AMA e o CEAVA, né? Então, o CEAVA, através do núcleo 2 de atividades no contraturno da escola, é feito na antiga FALEV, no Centro de Entidades Assistenciais de Vacaria, CEAVA, estão sendo feitas atividades com cursos dentro da área do profissionalismo, na culinária, cabeleireiro, música e outras atividades que buscam trazer uma certa profissionalização para jovens. E são atendidas, então, nessas entidades, 250 crianças de 5 a 14 anos pela AMA. Muito bem. Essas atividades propiciadas, né, a essas crianças e a esses jovens são através, né, da captação dessas crianças em diversos bairros, através da Prefeitura Municipal de Vacaria, Secretaria de Desenvolvimento Social, né, e
em parceria com as escolas municipais de Vacaria e também com as escolas estaduais de Vacaria, que também pode indicar jovens que estejam em situação de vulnerabilidade social para participar dessas atividades da AMA e do SEAVA. Através também do Ministério Público são indicadas crianças para participar, então, né, dessas atividades, as quais o professor, aliás, não é o professor, mas o senhor Jaime Perim, né, nos traz, explica o que está funcionando naquele antigo prédio da FALEV. A gente achou importante, além das filmagens ao prédio, que nós trazemos nesse episódio, também foi trazer o que está funcionando lá, porque o prédio está em excelentes condições, muito bem conservado, e então estão essas duas entidades instaladas no antigo prédio da FALEV, trazendo então atividades assistenciais de suma importância às crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, quem tiver algum interesse de indicar alguma criança que não esteja participando da AMA ou do SEAVA, né, das atividades deles, através, então, eles podem ir ao antigo prédio da FALEV, que fica em frente ao 10º Batalhão do Exército, em Vacaria. A coordenadora pedagógica Vera, que pode orientar como serem acessados os serviços produzidos pelo SEAVA e pela AMA. Então, a Vera é coordenadora pedagógica pelo SEAVA e a Maristela é a coordenadora pela AMA, né? Então, é um importante trabalho que vem sendo desenvolvido nas antigas instalações da FALEV, né? A gente fica muito feliz por esse patrimônio histórico, né? Porque esse prédio antigo é um patrimônio histórico, estar servindo a comunidade vacariense com atividades assistenciais e que traz aí um importantíssimo trabalho para essas crianças, em prol dessas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, esse vídeo, o objetivo dele é trazer as filmagens do antigo prédio da FALEV e as informações do senhor Jaime Perim acerca dessas entidades, para que o município continue servindo, né, as famílias dos diversos bairros que constituem o nosso querido município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Sujeitos da história. Jaime Perim, 76 anos, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, formado em Engenharia de Operações, com habilitação em Mecânica pela Universidade de Caxias do Sul. Trabalhou os últimos 43 anos na empresa transnacional Controles Robertshow do Brasil, Politubos, Invence Ciebe. E atualmente é diretor da AMA, Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Então, estamos aqui no antigo prédio que sediou a Universidade FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, e que também depois fez parte da estrutura do campus universitário de Vacaria da Universidade de Caxias do Sul. Estamos entrevistando, então, aqui nesse momento, o senhor Jaime Perim,
que nos dará o seu depoimento do que está acontecendo atualmente nesse que era o antigo prédio da FALEV. Então, senhor Perim, pode se identificar. Bom dia a todos, meu nome é Jaime Perim, então, como já comentado, e estou atualmente na direção da Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília, que juntamente com uma diretoria e com todo o apoio também da equipe de colaboradores, propicia este trabalho aqui também, nesta unidade, nisso que nós chamamos de Núcleo 2, onde nós temos atividades então no contraturno da escola e também relacionamos também com as políticas públicas para o fortalecimento de vínculos. Então esse é o nosso trabalho geral, que nós estamos aproveitando então este espaço, que como já foi lembrado, foi a antiga FALEV também, né? Também pertenceu aí uma época também para a nossa Universidade de Caxias do Sul, campus de Vacaria, e que hoje então está sendo utilizado por duas entidades, na verdade, né? Além da Associação de Amparo a Meninos Assistidos Santa Cecília, AMA, nós também temos aqui neste prédio o Centro de Entidades Assistenciais de Vacaria, também conhecida por CEAVA. Então, nesse espaço, nós temos duas, vamos dizer assim, duas áreas. A AMA, basicamente, trabalha com o público jovem e infantil, vamos dizer assim. E o CEAVA trabalha, então, na faixa das famílias, como regra geral. E aqui, então, o AMA, dentro desse espaço, atende hoje no contraturno da escola, mas também atendendo às questões das políticas públicas de fortalecimento de vínculo, 250 crianças da faixa dos 5 aos 14 anos. E o CEAVA, que trabalha então também com as famílias, a grosso modo, também faz um trabalho muito importante, muito relevante, que basicamente na área também de pequenos cursos de profissionalismo, vamos dizer assim, na área da culinária, na área do artesanato, na área de cabeleireiros, vamos dizer assim, na parte de música. Então, dentro também dessa linha, o CEAVA também presta um trabalho muito importante para a comunidade, e além de ter essa base aqui, junto também com o AMA, o CEAVA também propicia atividades nos bairros, onde então profissionais que são ligados ao CEAVA fazem então esse trabalho junto aos idosos também, dos diversos bairros da cidade. Então, senhor Jaime, quem pode, assim, que o senhor pode alertar, assim, quem pode participar, quem pode vir trazer seus filhos, sobrinhos, netos, aqui para a AMA e o CEAVA? Normalmente, então, os colégios, como nós falamos em princípio no contraturno da escola, normalmente as escolas é que fazem então a indicação dessas crianças, desses jovens, para o projeto aqui no AMA. E além disso, obviamente, então, a própria prefeitura, vamos dizer assim, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, também indica, além do próprio Conselho Tutelar, muitas vezes, e o próprio Ministério Público também, às vezes, indica esses jovens, essas crianças, para que possam pertencer aqui. E no caso do CEAVA, todas as famílias aqui do bairro e do entorno são convidadas normalmente através das redes sociais, são feitas indicações dos cursos que são oferecidos e dos períodos, então estão sempre abertos, vamos dizer assim, é só chegar aqui na administração, né, quer seja da AMA, quer seja do CEAVA, para então se identificar e com certeza aproveitar essas oportunidades que também o CEAVA e o AMA oferecem. Então, assim, somente as escolas municipais podem indicar essas crianças ou as escolas estaduais também podem
participarem indicando as crianças? Também as escolas estaduais. E elas já foram, assim, notificadas que existe isso? Já tem uma divulgação nessas escolas? Como o programa, ele já tem aqui em específico, já tem 4 anos, vamos dizer assim, então esse contato com as escolas é frequente, né? Porque através, então, do nosso quadro de colaboradores, que nós temos, além de uma coordenação geral pedagógica, vamos dizer assim, existem os educadores sociais. Além disso, nós também temos a equipe de psicólogo, assistente social, e que fazem, então, essa ligação, vamos dizer assim, com as outras entidades e com os colégios, para que a gente, então, possa ter esse contato com mais frequência. Então, quem que administra essas entidades? Eu acredito que um tem um pessoal para a AMA e outro para o SEAVA. Como é que funciona? O senhor pode nos explicar? Isso, como somos 2 entidades que estão usando esse espaço que nós estamos aqui, normalmente, vamos dizer assim, é uma administração, né, onde tem uma organização não governamental, ou uma OSC, né, vamos dizer assim, Organização da Sociedade Civil, que tem uma diretoria, que tem um conselho fiscal, né, e que administra, então, ambas essas 2 entidades. Então, o AMA tem a sua própria, vamos dizer assim, diretoria, né, da qual, como eu falava antes, no caso hoje eu estou na presidência. O SEAVA também tem uma diretoria, tem todo um conselho fiscal também, do qual nós temos hoje a Margarida, vamos dizer assim, que é a presidente do SEAVA, né? E que também, junto com a sua diretoria, administra todo esse processo. Então, digamos que uma família não está sendo beneficiada, porque não sabia, a escola talvez não tenha indicado, talvez a escola não saiba a realidade da criança, né? São muitos alunos, né? Nós temos no município muitos alunos na rede pública, estadual e municipal. Qual é o procedimento dessa família? Ela tem que ir na escola e pedir que quer participar, ou ela pode vir aqui e falar com quem? Aqui no SEAVA ou na AMA? Então, nós temos, no caso da AMA, nós temos aqui a coordenadora pedagógica, que é a Vera, né? Ela é a responsável, então, para orientar como as pessoas também podem utilizar o sistema da AMA aqui, nesse núcleo. E também existe a Maristela, vamos dizer assim, no SEAVA, que também tem essa responsabilidade de fazer a orientação, de explicar e orientar as famílias de como elas podem acessar também os cursos que são oferecidos também pelo SEAVA. Então, essas 2 entidades, elas estão ligadas à Prefeitura Municipal? Isso, elas têm uma ligação muito forte com o Poder Público Municipal, e inclusive aqui normalmente também a gente sempre se apoia muito, e nós temos uma ligação muito forte com a Secretaria do Desenvolvimento Social. Então, através de projetos, vamos dizer assim, e de termos de fomento ou termos de colaboração, a Prefeitura, vamos dizer assim, acessa esse valor para nós como entidades e nós prestamos esse serviço, então, para o município. Por isso que nós falávamos antes até dessas políticas públicas, né, de fortalecimento de vínculos. Então, é assim, é um trabalho a 4 mãos entre as entidades e a Secretaria, através da Prefeitura, que a gente trabalha em conjunto, então, para que a sociedade também possa se beneficiar desses serviços que as entidades oferecem. Porque tem que ter uma maneira de financiar, né? Então, o financiamento ele não vem só da Prefeitura. Como que o financiamento vem de vários locais? Então, isso exatamente. Conforme o projeto que se apresenta para a Secretaria, vamos dizer assim, né, para atender determinado público, para atender determinadas atividades, vamos dizer assim, a gente tem essa ligação com a Prefeitura, então tem essa parte. E fora isso também, obviamente, existem outras formas também de acessar essas verbas, que é imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, que também complementam essa verba, vamos dizer assim. Então, quem quiser auxiliar, os empresários que queiram, né, eles podem descontar no imposto de renda.
Isso. Através das leis aí existentes, né, de exatamente. isenção de imposto? Exatamente. Porque isso é muito importante passar para poder manter, né? Porque as coisas precisam ser mantidas, né? Exatamente. Nós vivemos em um mundo capitalista onde não tem como você prover sem ter o dinheiro, né? Sem ter essa parte monetária, né? Então as pessoas podem auxiliar utilizando, né? Isso. Um trabalho muito bonito que nós temos visto é o da Juliana Tonini, através da Secretaria de Educação e Cultura, que ela é produtora cultural e ela apresenta projetos segundo a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, as leis de incentivo à cultura, né? E desenvolve com as crianças da AMA. Exatamente. Eu tenho visto isso nas redes sociais, né? Então, esses produtores culturais, que tem diversos no município, eles podem, então, procurar a AMA e o SEAVA para desenvolver esses projetos culturais. Nenhuma, com certeza. E para nossa felicidade também, né, a gente aproveita esse registro que você faz, Isabel, e agradece, porque hoje, como eu falava anteriormente, a AMA e o SEAVA já são entidades que vêm de um longo tempo no município. Então, elas já são relativamente bem conhecidas e também as pessoas, sejam empresas ou sejam pessoas físicas, elas também já têm um conhecimento de como é que as entidades, vamos dizer assim, elas se mantêm, e eles são muito colaboradores, então, nessa parte, seja do imposto de renda, seja até de verbas livres, vamos dizer assim, né, de doações, para que as entidades também possam se manter. Então, já existe, vamos dizer assim, um trabalho também a quatro mãos nessa área, onde a gente tem uma receptividade muito boa também com o nosso pessoal, seja das empresas, seja do comércio, seja os profissionais liberais, né? Pessoas físicas como regra geral, que nesse caso do imposto de renda, para a infância e adolescência, então é um trabalho muito bom. E como você lembrava também, Isabel, da própria Juliana, também dessas leis que você comentava, da Lei do Rouanet também, né? Através de projetos, então é feita essa captação e assim são apresentados os projetos, normalmente aprovados, se faz a captação de recursos e se presta o serviço, então, para depois até fazer a devida prestação de contas, né? Seja para o município, seja para os órgãos competentes. Sim, porque então essas associações, essas entidades, elas já são reconhecidamente fiéis ao trabalho que fazem, né? Então elas são fontes fidedignas, né? Que elas podem receber esse auxílio porque elas vão aplicar às crianças, né? E adolescentes, pré-adolescentes que fazem parte, né? Então eu vou lhe perguntar, fazer uma pergunta assim para a gente terminar, para não ficar tão longo o vídeo. Qual é a importância das entidades e associações beneficentes, não só para o município de Vacaria, mas no geral, para um país, né, para o estado, para o país, enfim, né? Nós temos essas leis de incentivo fiscais que muitas vezes são detonadas, né, por pessoas ignorantes que não conhecem. A função da Lei Rouanet, por exemplo, é uma que foi muito detonada aí. E os artistas também são muito prejudicados com toda essa crítica, mas que eles trazem cultura e educação para os menores, né, em situação de vulnerabilidade social. Então, qual é a importância que o senhor vê nessas entidades associadas que são criadas ou para esses menores ou até para idosos, né? Porque hoje nós temos uma sociedade praticamente idosa no nosso município, muitos idosos precisando de participar dessas atividades, de terem um momento de lazer, de alegria, de serem incluídos também, tanto quanto as crianças. Qual é a importância que o senhor vê? Na verdade, é muito importante essas organizações, né, que atuam nos mais diferentes segmentos, seja na infância, na juventude, nos idosos, vamos dizer assim, ou também em outras áreas, né, porque elas, na verdade, acabam sendo um pouco o braço do próprio poder público municipal, como regra geral aqui em termos de município, né, onde às vezes o município tem a responsabilidade daquela atividade, mas como não tem uma estrutura formal, essas entidades então acabam fazendo então esse papel,
acabam sendo essa extensão, vamos dizer assim, do poder público municipal, para que então os munícipes, né, eles possam ser atendidos dentro dessas políticas públicas. Então a importância que essas entidades têm, de fato, elas são muito verdadeiras, são muito profundas, né, porque elas de fato fazem um trabalho que, em princípio, o poder público não teria condições de atingir, e esse trabalho é atingido através, então, dessas organizações que o município também adota e também, vamos dizer assim, mantém através desses projetos que nós acabamos de falar também. Eu vou só lhe fazer mais uma perguntinha, porque ouvindo o seu raciocínio, o senhor tem um excelente raciocínio, é uma pessoa experiente, né, trabalhou em vários segmentos, né, inclusive no religioso, né, o senhor trabalha muito, tem um trabalho muito bonito que é feito aí na comunidade, que é bem reconhecido. E eu lhe pergunto assim, a privatização de praticamente tudo hoje, as pessoas querem privatizar escolas, querem privatizar o máximo associações, entidades e tudo mais. Como o senhor vê esse lado aí neoliberal, né? Sinto muito, mas a gente tem que dar nome, né, aos bois, mas é um sistema neoliberal que procura privatizar tudo. Como o senhor vê essa parte do neoliberalismo privatizando coisas que muitas vezes são melhor atendidas pelo poder público e pela associatividade de livre, de trabalho voluntário, de livres associações, né? Como o senhor vê isso aí? Eu vou me apoiar, inclusive, no teu comentário anterior até que você fez, Isabel. O nosso mundo hoje é capitalista, né? Então, nada acontece, vamos dizer assim, sem esse recurso financeiro que é oriundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que nem só privatizado e nem só público. Eu acho que tem que haver uma mescla, vamos dizer assim, dos dois, porque cada um, o ente federativo, ele possivelmente, hoje, eu pessoalmente acredito nisso, que ele precisa dar conta de uma educação, de uma saúde, de uma segurança. E as demais atividades, muitas vezes, elas são melhores geridas pelo poder privado, porque, de novo, a utilização dessa verba, ela pode, muitas vezes, ter se mostrado, através dos exemplos, um pouco mais efetivo. Porque, às vezes, o próprio poder público, por não ter esse expertise, essa experiência, o poder privado tem. Então, por isso que a gente fala, nem só privatizar tudo e nem só, vamos dizer assim, estatizar tudo. Claro. Porque, de novo, no sistema capitalista, e aí o país, vamos dizer assim, o mundo tem mostrado que os resultados são mais efetivos quando os recursos são bem geridos, onde esse expertise o privado tem. E a administração, vamos dizer assim, e um cuidado, por exemplo, pessoalmente eu acredito muito também, que o poder público precisa cuidar mais do social. Onde, então, por exemplo, essas pessoas, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam idosos, não têm uma participação ativa numa sociedade, vamos dizer assim, de construção, o Estado precisa dar conta, então, desse trabalho. Então, essa associação entre o público e o privado, obviamente, na minha visão, ainda é a melhor solução para o nosso dia. Eu concordo com o senhor que as coisas têm que ter um equilíbrio, né? Não é tudo ou nada, né? Pode ser um misto, né? Um auxiliar o outro. Por exemplo, o privado ele pode fornecer a expertise para o público, através de treinamento, de formação, né, de trazer, né, o conhecimento que o público às vezes não tem, né? Mas assim, tornar tudo privatizado, já diz privatizado, vai privar as pessoas de alguma coisa, né? E nós vemos que a nossa sociedade, ela está se distanciando do humano, da humanização, né? E eu vejo que nós temos que voltar para o caminho da humanização, porque nós não podemos apenas mecanizar e maquinizar tudo, né? Então eu vejo assim o trabalho que é feito nesse prédio atual da FALEV,
como um trabalho mais ligado à humanização. O senhor concorda? Sim, sem dúvida. Dentro disso que eu acabo de falar, por exemplo, no social, né, é onde, por exemplo, ainda a sociedade, por exemplo, ela precisa apoiar esses segmentos, né, seja a infância, seja a juventude, seja o adulto e o idoso, que em condições normais o próprio poder público não tem esse alcance. Então, de novo, essas entidades, como eu falava antes, acabam sendo esse braço do Estado, mesmo tendo uma característica até privada, vamos dizer assim, né? Sim. Então, há essa mescla, por isso que a gente, de novo, eu acredito nessa união, de que cada um dentro da sua área faz um trabalho melhor. Por quê? De novo, o exemplo vem de fora, não é só nosso aqui, né? Quantos exemplos a gente tem desse tipo de sucesso dentro dessa mescla, vamos dizer assim? O privado, ele trabalha bem aquilo que ele faz, vários serviços, né, que são os privados, né? Seja a construção, seja uma série, enfim, de trabalhos. Nossa, né? a maioria delas. A maioria delas, né? E o próprio, então, Estado, quando ele se preocupa com a saúde do seu cidadão, quando ele se preocupa com a segurança, quando ele se preocupa com a educação, nossa, ele já tem aí um material muito grande. Né, mas esse tripé, eu acho que a gente não pode tirar do Estado, né, senhor Perim? Esse tripé em saúde, educação e segurança, nós não podemos simplesmente privatizar isso. Né? No meu ponto de vista, eu percebo que o senhor também, né? E só uma coisa que eu gostaria de destacar é que a sociedade atual, parece que as pessoas que têm mais poder aquisitivo, elas estão sentindo como se fosse um peso carregar os idosos e as crianças que estão em vulnerabilidade social. Só que nós queríamos deixar um lembrete para essas pessoas que os idosos trabalharam uma vida inteira, foram eles que criaram essa sociedade. Eles já desenvolveram o trabalho deles, eles já produziram, eles deram o máximo da energia deles, eles contribuíram, eles pagaram os seus impostos, eles ajudaram a prover essa sociedade que está aí agora. Então, os idosos não são um peso. Eles deveriam ser uma referência de sabedoria, uma referência de pessoas que construíram, que chegaram até aqui e que agora eles têm uma obrigação, uma responsabilidade de não só manter, como avançar, como melhorar, como não retroagir. É isso que nós queremos chamar a atenção da sociedade atual, que não veja as crianças como um peso, que não veja os idosos como um peso, porque crianças eles já foram carregados por esses idosos que estão aí, foram eles que sustentaram essas crianças, esses jovens que hoje foram para o mercado de trabalho, e hoje eles merecem ser beneficiados com um bom atendimento, com uma excelente qualidade de vida em resposta ao esforço que eles fizeram, de quantas restrições eles passaram para criar a sociedade que está aí, automatizada, cheia de invenções, né, que começou lá com Leonardo da Vinci na Idade Média e que hoje nós estamos aqui no ápice da inovação. Mas se eles chegaram à inovação, foi porque toda uma geração passou por todas as invenções, desde a primeira lâmpada do Thomas Edison até os dias atuais, o celular, toda a tecnologia que existe hoje, né, internet, cabos de fibra óptica por baixo aí dos oceanos que interligam o planeta Terra e o tornam global. Essa tecnologia que nós estamos usando hoje para transmitir as nossas ideias aqui da nossa geração para essa nova geração que está aí, que nós precisamos humanizá-los, né? E que eles não achem que esses mecanismos, como leis de incentivo fiscal, são pesos para a sociedade. Não, eles não são. Eles estão ajudando a manter quem os criou. Eles precisam reverenciar quem veio antes deles e não jogar no lixo essas pessoas que a gente vê que estão numa situação de vulnerabilidade social. É esse recado que eu gostaria de deixar. O senhor concorda com isso?
Eu vejo um pouquinho diferente essa situação, Isabel, porque, de novo, né, como o ser humano como um todo é um ser em evolução, em aprimoramento, né, nós estamos cada vez mais nos aprimorando, seja em intelectualidade, seja em valores morais, vamos dizer assim. Então, de novo, essas duas iniciativas, esses dois grandes braços da humanidade, seja então o capital, seja o trabalho, eles precisam estar de mãos dadas. Claro. Eles precisam, então, reconhecer isso que você trouxe, que é uma coisa muito natural, mas encontrar mecanismos de ajustar o sistema. Se hoje, por exemplo, eu não vejo como se as crianças, os jovens, os idosos são um fardo para a sociedade. Por quê? Eles tiveram também todo esse processo, como você lembrava, de contribuição também para o trabalho ou para a sociedade como um todo. E hoje, através dos sistemas que nós temos aí, previdência privada, previdência pública, eles também têm a sua manutenção, vamos dizer assim, como seres humanos. Mas, de novo, como todo qualquer projeto, não tudo está pronto, precisa haver a manutenção, precisa haver a melhoria. Então, de novo, o que vale? Precisa sentar essas duas áreas, o público e o privado, vamos dizer assim, para que em conjunto, porque, de novo, quem é que produz? É o privado. O público só administra valores, taxas, impostos, não produz nada, teoricamente. Ele administra esse recurso em favor do bem comum. Então, de novo, quem produz e quem administra precisam estar de mãos dadas, né, para que o recurso que é atingido, seja de uma forma ou de outra, ele possa ser bem utilizado para o bem-estar social de todos. Mas para isso tudo, o lucro não pode ser o único objetivo, né, na sociedade. Obviamente que não, né? Mas, por exemplo, numa empresa ou no capital privado, o lucro ainda é o oxigênio. Se você não tiver lucro, você não tem a manutenção do processo. Sim. Então não é o lucro pelo lucro. O lucro é o sangue do corpo humano para uma empresa. Sem lucro, ela não se mantém, ela não evolui, ela não aprimora. Então, por isso, de novo, precisa sentar as partes, eles precisam conversar para que no final... Eu acho que a gente pode encerrar, então, a nossa entrevista falando que precisa de um equilíbrio, né? Então, eu concordo com o senhor que nós precisamos ter um equilíbrio social, né? Que os dois aí, né, deem as mãos, né? O público e o privado, e que a gente consiga, então, trilhar um caminho de progresso, de manutenção daquilo que já foi construído, né? Procurar não destruir o que está construído, né? Não retroagir, não voltar para a Idade Média, né? E daí fica triste, né? Mas a gente ficaria aqui uma manhã toda conversando com o senhor Jaime Perim, uma pessoa muito instruída, né? Muito informada e que presta um serviço maravilhoso aí para a comunidade vacariense, né? Mas então ficamos por aqui com essa maravilhosa entrevista. Um grande abraço do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estamos entrando aqui nas antigas instalações da FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, essa história que agora iremos contar para vocês. Aqui nesse prédio iniciou o funcionamento, primeiramente, de um hospital. O Hospital do 10º Batalhão de Vacaria. Então, aqui nós estamos mostrando a filmagem externa do antigo hospital do 10º Batalhão de Vacaria, onde, após o fechamento do hospital, a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Prédio bastante antigo, é um patrimônio histórico, né, do município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui atualmente nessas instalações funcionam duas entidades. Nós iremos então entrevistar os responsáveis, né, pela entidade. Iremos então contar essa belíssima história.
então que valeu muito a pena ser construído, né? Já que ele foi utilizado para o trabalho primeiramente de um hospital que atendia toda a região dos campos de cima da serra. E depois foi doado para a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. E atualmente, então, né, tem duas entidades trabalhando nesse espaço para atender crianças na idade escolar que tem vulnerabilidade social, né? Um prédio muito bom, muito bem construído, um verdadeiro patrimônio histórico do município de Vacaria. Estamos entrando agora aqui no prédio, instalações muito interessantes. Estamos entrando aqui então na sala onde tem os quadros da antiga Faleb. Vocês os quadros da antiga Faleb, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. A faculdade surgiu em 1969. O curso de Letras funcionou até o 1980 e foi base para outros cursos que foram trazidos através de um convênio com a Universidade de Caxias do Sul. Então aqui tem formandos de letras de 1990, formandos do curso de letras de 1991. Formandos do curso de letras de 1991. Formandos 1989 do curso de pedagogia. Então aqui temos o quadro do curso de pedagogia, que formou-se em 1989. O símbolo, né, então aqui da educação é a coruja, né? Eu também adotei para o canal do YouTube HL História Legal a corujinha, né, como símbolo da cultura. Temos ali o diretor Nelson Benucci. A Ninfa e a Cira Saião. Muito bem. Então, aqui nós mostramos alguns indícios dessa Faculdade de Letras.
iniciando aqui a filmagem do prédio, a parte interna do prédio, onde iniciou aqui nesse prédio veio em 1974, 75 por aí. A FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, nesse espaço, antigamente, em primeiro lugar, foi um hospital, o Hospital do 10º Batalhão de Vacaria. Atualmente funcionam duas entidades. Nós podemos ver aqui o CEAVA, né? Podemos ver ali. CEAVA, nossa missão é elaborar, planejar e oportunizar o atendimento para indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, em programas e projetos sociais gratuitos, proporcionando o desenvolvimento humano, profissional e social. Fundado em 13 de agosto de 1976. Então aqui tem um banner do CEAVA, né? Centro de Entidades Assistenciais de Vacaria. Isso funciona atualmente. Centro Socioeducacional Professor Máximo Sucel. Amadeu de Almeida Boeira, prefeito de Vacaria, Marcelo Dondeles, prefeito de Vacaria, Betão Carneiro, vereador de Vacaria, 2022. Casa Social Lourdes Beatriz Pinotti Quemelo, Amadeu de Almeida Boeira, prefeito municipal de Vacaria, Marcelo Dondeles, prefeito, Valdemir de Oliveira, secretário municipal de Desenvolvimento Social, Betão Carneiro, vereador municipal, 2022. Então, atualmente, nessas dependências onde antigamente funcionou um hospital do 10º Batalhão e atendia toda a região de Campos de Cima da Serra, a partir do ano de 74, 75, precisaremos na linha do tempo, iniciou a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, iniciando aqui agora a filmagem da sala de aula utilizada pela Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Então, antigamente, né, hoje aqui funcionam as entidades, né? A sala está muito bonita. E antigamente, então, funcionava a sala de aula da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Vejo que é um prédio bastante antigo, de madeira de pinheiro, araucária, né? O prédio é de alvenaria, mas as salas de aula, ó, são todas divididas, né? Madeira, pinheiro, araucária na época, em abundância aqui nos Campos de Cima da Serra. Hoje, então, funciona, olha que bonito, maravilhoso. Funciona duas entidades aqui nesse prédio. Tem o cantinho aqui da leitura, ó, muito apreciado pelo canal YouTube RM História Legal, que tem o cafezinho de leitura. Esse, então, tem o cantinho de leitura para as crianças que fazem parte desse programa das entidades do CEAVA e do AMA. Então, a gente percebe que é um prédio bastante antigo, onde outrora funcionou primeiramente um hospital e depois, então, funcionou a FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Outra sala, tudo muito bem organizado, né? Fantástico, maravilhoso. Como é bom saber que um prédio antigo desse, né, foi tão bem utilizado com ações sociais, cada uma necessária ao seu tempo. Primeiramente, um hospital gerido
pelo 10º Batalhão de Vacaria e depois uma Faculdade de Letras e Educação em Vacaria, e atualmente as duas entidades, SEAVA e AMO. Que interessante. Olha que lindo, cada espaço mais bem organizado e bonito do que o outro. Combinados, T2, T5. Que legal. Maravilhoso, olha só, inglês, segurança e trânsito. Monstros das emoções. Que bonito trabalho, né? Para as crianças que fazem parte, né, do cenário da vulnerabilidade social. Que bom que nós temos, né, pessoas dedicadas a essa causa. Também funcionou aqui, por uma época, o Museu Municipal de Vacaria e também funcionou a Biblioteca da Universidade de Caxias do Sul, né? Porque a Universidade de Caxias do Sul teve parceria, né? A Faculdade de Letras e Educação de Vacaria iniciou com uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul. E depois, então, continuou, né, sob a dominação Campus Universitário de Caxias do Sul, Campus Universitário Vacaria, né? Universidade de Caxias do Sul, Campus Universitário Vacaria. É um prédio maravilhoso, bem antigo, com uma excelente estrutura e que funcionou de diversas formas, né? De diversas formas para o benefício da comunidade vacariense. Tudo muito bem organizado, muito bem estruturado. Esse é um armário, deve ser daquele tempo da Falerg, né? Bem interessante. Opa! Pode ficar aí. Eu filmo por cima. Então, tudo bem interessante. Sala aqui, né, como tem aqui um passa-pratos, e a gente percebe que é bem antigo, provavelmente funcionava uma cantina, um refeitório, né? Muito interessante. Atualmente tem diversas atividades aqui, né, que fazem parte dos projetos, né, dessas duas entidades que atualmente funcionam aqui nesse prédio. Aqui do outro lado, então, os passa-pratos que a gente fez ali, ó. Né? Ali tem um quadro no lugar, ali, ó. Tem uma sala que provavelmente era uma cozinha, que tem outro passa-pratos, ó. A gente percebe que a estrutura é antiga, ó. Interessantíssimo. Então aqui funcionam atividades musicais, ó, dos projetos, né? Muito interessante. Interessantíssimo. Olha, colocaram aqui, eu acho que é Mozart, né? Provavelmente Mozart, né? Sou muito fã dele, então provavelmente é ele que tá ali, ó.
Então, olha só o quadro que lindo. Lindíssimo. Né? Tem obras lindíssimas aqui nesse espaço, né? Onde funciona hoje duas entidades e antigamente então era a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Foi muito bem organizado. Que o refeitório atual, ó, e antigamente provavelmente era outra sala de aula, provavelmente. Muito bem estruturado, né? O prédio da antiga FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Passa-pratos ali, ó. Poderia ser a biblioteca, alguma coisa assim. Aqui nós estamos entrando na parte que hoje funciona a cozinha, né? E ali um fogão industrial, freezer, todo o equipamento necessário, né? Para essas entidades que atualmente funcionam aqui e fazem um belíssimo trabalho, né? Para crianças que fazem parte do cenário de vulnerabilidade social. Muito interessante, interessantíssimo local. Olha, interessante aqui, ó. Provavelmente eles passavam... era organizado, tinha biblioteca, tinha provavelmente xerox, né? Então, é uma excelente estrutura que atendeu, então, foram as dependências da FALEV, Faculdade de Letras e Educação de Vacaria. Aqui, né, nós estamos na área externa, né, filmando a área externa da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. É um belíssimo espaço, né? Muito bem utilizado. Né? Agora estamos aqui na área externa. Biografia. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Benvenuti Nelson Francisco, Campus Universitário. Breve histórico do ensino superior em Vacaria, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 454 e 455. Bosque, Marina Brito. Vieira, Jussara M. Dutra. Gaúcho, Espaço e Argumento. Vacaria, Rio Grande do Sul, primeira edição. Oficinas de Embanor, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 1986. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, Ensino Universitário, para o canal YouTube HL História Legal.
Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, Ensino Universitário, 1969 a 2020. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085 para aquisição do PDF de R$ 25 do livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Físico, R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, Ensino Universitário, 1969 a 2020, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.